Hum, ok, então hoje nós vamos começar falando ainda do argumento de Sócrates de Ótima, com o qual a gente terminou ontem, e daí a gente vai passar para o tema do mito em Platão. Mas, para começar, eu queria trazer outro texto que vai contribuir para a discussão do argumento e também recapitular algumas das coisas que eu disse sobre níveis de realidade, ou níveis do ser. Que justamente naquele PDF que eu subi, que são os textos para a aula de hoje, é o primeiro texto que está lá, que é da República, livro 6. Né? Então, a República é uma investigação sobre o que é justiça, e o Sócrates, é uma discussão conduzida por Sócrates e seus interlocutores, eles decidem pensar o que seria uma cidade justa, porque isso é mais fácil de entender do que seria uma alma ou um ser humano justo. E daí, por analogia, como é uma cidade justa, eles vão entender o que é justiça na alma. E nesse ponto, no livro 6 eles estão falando do conhecimento que os regentes um, da cidade ideal vão precisar ter. Em particular, que eles vão precisar ter um conhecimento daquilo que é, né, da realidade que se conhece por meio do pensamento e da razão, e não apenas por meio da percepção. E ele acabou de introduzir uma analogia que eu acho que a gente vai ver em um, em outra aula, que está dizendo que esses governantes vão ter que precisar saber o que é bom. E daí, para explicar o que é o bem, ele dá uma analogia com o sol. Né? Daí ele diz que, da mesma maneira como o sol ele torna as coisas visíveis, e não só torna as coisas visíveis, o seu calor faz com que as coisas cresçam, eles se transformam aqui. Também o bem, ele é o que torna as coisas conhecidas pelo pensamento capazes de serem conhecidas e também lhes dá ser e existência. Né? Eu, sim, Arthur? Uma coisa que eu nunca entendi muito bem é a diferença do bem e do belo. Ah, tá bom. Um momento que eu falo isso. Um, eu falei um pouco disso, eu mencionei um pouco disso ontem, quando eu falei da ideia do bem. Aqui, né? Então, é essa discussão sobre o sol que sai essa ideia do bem. Então, a ideia do bem é, assim, quando Platão diz a ideia do bem é como o sol, ele está dando uma analogia, está dando uma imagem. Ele mesmo, assim, Sócrates se desculpa, diz que ele não pode, naquele momento, explicar exatamente o que é o bem, então ele vai usar uma imagem. Ele vai falar do filho do bem, que seria o sol, que é semelhante a ele. E uma maneira de entender isso, de que a ideia do bem é o que que torna as coisas conhecíveis pelo pensamento conhecíveis e lhes dá existência, é que quando a gente pergunta, por exemplo, o que é um gato, né? A gente não pode tomar, por exemplo, um gato aleijado para saber o que é um gato, porque daí talvez a gente ache, um gato é algo que tem três pernas, quando na realidade deveria ter quatro. E a gente também não deve tomar o que é um gato, não devemos para perguntar o que é o gato, não devemos tomar um gato que está infeliz, deprimido, doente, nenhuma das coisas. Para entender o que é, nós temos que buscar o melhor caso. Né? Então, um gato sorridente, tornando a vida de seus donos miseráveis, essas coisas. Agora, e daí quando você tem isso, você daí pode saber falar o que é uma coisa. Então, isso explica de que maneira a ideia do bem é o que dá existência e dá conhecibilidade à pergunta o que é. Né? Quando a gente pergunta o que é, sempre está embutido aí uma ideia de uma certa norma, né? De qual seria o estado exemplar ou típico dessa coisa. Né? E dessa maneira a ideia do bem está contida em todas as outras ideias. Né? E por isso que ele é a base deles. Um, essa ideia, e ele diz lá, ele diz uma coisa, olha, da mesma maneira que o Sol está além de todas as coisas perceptíveis,
O bem está além de todas as coisas que são. Numa expressão famosa, ele está além da usia, podemos traduzir por enquanto como, assim, essência existente, um, em nobreza e potência. Uma expressão que é obscura, mas que ficou, que gerou várias interpretações. É pequena tesousias. Um, e aí, a ideia seria que como o bem, então, a ideia do bem não seria um bem particular, seria justamente o que faz uma coisa ter valor, né? A própria ideia de ter valor, né? A própria ideia de ser uma norma, ser algo contra o qual as coisas se medem e ao qual as coisas aspiram, né? Podemos ver, só para fazer um parêntese, para mostrar como isso é geral, eu dei o exemplo do gato, e como o gato tem desejos, ele se move, ele tem uma vida, podemos ver um pouco como ele se adequa ao normal e está aquém dela. Mas não é só o gato, né? Então, por exemplo, ah, Platão no Fédon diz que coisas iguais querem ser iguais. O que ele está dizendo com isso? Quando a gente diz que coisas são iguais, tem uma certa norma de o que seria igualdade, né? Que é realmente ter exatamente a mesma quantidade das duas coisas. Mas tem vezes, né, em que a gente diz que as coisas são iguais, elas não são bem iguais, né? Mas mesmo assim, para os fins que a gente está usando, para os fins que nos importam, a gente diz, ah, não, esses dois galhos são iguais, né? Talvez porque isso depende exatamente para que fins estamos medindo essas quantidades. Para os nossos fins, isso agora é igual o bastante. O, mas mesmo nesses casos em que a gente está, sabe, comparando galhos e pedras e temperaturas, essas coisas não são vivas, porém há ainda na atribuição de igualdade a essas coisas uma comparação com uma certa norma do que seria igualdade enquanto tal. E então o bem em si, então, é justamente essa relação a uma norma e essa norma, ela sempre precisa estar separada e distinta daquilo que ela está medindo. E dessa maneira, outro maneira de dizer isso, com um vocabulário mais metafísico, mais filosófico, é dizer que a norma precisa se transcender aquelas coisas das quais ela é uma norma. Porque, vamos dizer, se ela fosse idêntica a uma das coisas da qual ela é norma, daquela coisa seria norma de si mesma. Ou seja, não haveria norma, porque não importa o que essa coisa ela cumpre a norma, porque ela é justamente a própria norma. O, um, e dessa maneira, se toda coisa para ser conhecida, ela precisa ser conforme a uma norma, e as coisas que a gente conhece, assim, pela razão, pelo pensamento, que são justamente o que é cada coisa, as normas, cada uma delas tem em si embutida essa ideia própria de norma, então parece que um, essa própria normatividade, essa própria ideia pura de valor, não é algo que em algum momento a gente conhece, né, puramente. Né? Que ela estaria, justamente para ela ser o que é, ela precisa transcender tudo que é conhecido. Então, o bem, ou valor, ou norma, como estou falando, sempre tem esse elemento de transcendência. O belo, ele já inclui em si a ideia de alguma espécie de que a coisa é conhecida, né? De que a coisa é conhecida, de que a coisa se faz presente, né? Então, assim, um jeito, isso não está em Platão, mas, por exemplo, Tomás de Aquino vai dizer que a beleza é aquela coisa que a gente, se eu estou lembrando corretamente, é justamente a bondade no conhecimento, né? Então é a coisa no qual temos há um valor em conhecer aquela coisa, né? Isso que torna aquela coisa bela. Então, dessa maneira, as duas coisas são distintas. Podemos também pensar em exemplos em que as coisas, umas vão uma no contrário da outra. Classicamente, Sócrates, ele mesmo é um exemplo disso, né? Sócrates é feio.
Sócrates, ele parece um sátiro, ele tem o nariz assim, mas, claro, para os escritos platônicos, não há pessoa melhor, né? Então, e assim, o que o Sócrates produz nos seus interlocutores, normalmente é uma experiência desagradável, né? Ele deixa eles perplexos, ele deixa eles, e isso é uma experiência de irritação, eles chegam neles confiantes e eles saem duvidando de si, duvidando do que acreditam, né? Então, não é uma experiência particularmente agradável conhecer Sócrates, mas é bom para a sua alma, é algo bom, né? Então, isso serve para uma distinção inicial de bem e belo? Se você quer, por favor. Ahn, É porque é confuso. é confuso, mas assim então é, é confuso e é confuso pelos temas pelo discurso de Ótimo, especialmente, né? Porque outra definição do belo também podemos tomar exemplos contrários, né? O belo para Platão, nos seus diálogos, é algo que causa paixão, né? Algo que causa as pessoas se apaixonarem. É algo importante. Um, a gente fala de belo hoje, e a gente fala de pessoas, e a gente fala de obras de arte, e a gente fala de ações, né? O, em Platão, belo, kalos, é usado para pessoas. Para também tem um sentido mais amplo de nobre, de ações morais, né? E você pode dizer alguma coisa que alguém kalos lege, falou bem, né? Mas não é um termo estético muito importante para ele, né? Quando ele discute arte, quando discute mitologia, ele não está preocupado muito em ser uma coisa bela, né? Que a pessoa disse nesse sentido. É mais uma questão dos textos eróticos e por isso que é bem conectado com causar paixão. E aqui podemos, assim, claramente pensar de que há algo, né? Há pessoas apaixonantes, mas que nos levam para o mau caminho, né? São, elas, né? São pessoas pelas quais as pessoas se apaixonam, mas essa paixão daí é usada para, assim, ela é levada a investir em hábitos que fazem mal para ela, né? Então, vamos dizer, uma pessoa que faz outra se apaixonar, lhe dando presentes e lhe elogiando e tal. E dessa maneira ela encoraja hábitos, né, de querer coisas materiais, de querer ser elogiado, e não encoraja hábitos bons de autoconhecimento e temperança, esse tipo de coisa. E, enfim, então, algo que causa paixão aí também, isso é outro jeito. Podemos pensar em coisas que são belas, pessoas que são belas, mas que não são boas, e cuja paixão que elas evocam não é algo bom. Ela. Deixa eu só terminar aqui. Tá. O, no sentido de cumprir a norma, né? Então, a coisa bela, ela cumpre a norma, ela cumpre alguma norma, na medida em que ela é conhecida, assim, o aspecto dela, a aparência dela cumpre alguma norma, né? Ela preenche alguma norma. Porém, isso não quer dizer que o que ela faz efetivamente, o que ela produz, cumpra as normas relevantes. Seria um jeito de distinguir isso. Roberto. Então, quer dizer que o belo em Platão tem mais a ver com desejo, com atração, e o bem é uma questão mais moral. Me corrige. Moral não é a palavra que eu usaria, porque é algo mais amplo que moral, né? Como eu disse, assim, um gato está andando por aí feliz não é questão moral, né? E o uso, por exemplo, você disse que de novo, o exemplo dos galhos iguais, eles querem ser iguais, não tem nada moral nesse caso. Então, mas o belo tem a ver com, certamente, atração, né?
E todo mundo quer o bem, segundo Platão, uma tese platônica que ele defende em vários diálogos. Mas isso não quer, mas é naquele sentido de que você quer o que realmente faz bem para você, né? No sentido de que quando Platão argumenta para alguém assim, você quer ser justo. Você quer ser justo no sentido de que te faria bem ser uma pessoa justa, mas não no sentido de que você tem alguma coisa que está te puxando agora, nesse momento, para a justiça, né? E para isso você precisa de uma certa atração produzida pela beleza. O bom está mais relacionado com conhecimento, então, com acesso. E o belo não tem nada a ver com arte. Até porque ele critica poetas. Ele critica os poetas, a gente vai chegar nisso. O... Por que você diz que o bom tem mais a ver com conhecimento? O bom, por causa do livro 7 da República da César, né? Sim, tem. O bem, né? Embora... Que seria o sol. É. Nesse sentido, sim. Nesse sentido que ele acha que é bom para os seres humanos eles buscarem conhecimento. Mas não no sentido de... Mas ele não tem a ver com conhecimento, porque, assim, em outro sentido, o belo tem mais a ver com conhecimento, porque o belo é conhecido, né? Enquanto o bom é aquilo que torna todas as coisas conhecidas, mas não é ele mesmo conhecido. Sim. Eu fiquei curioso com a questão desse conceito de bem, né, que você falou, que é, pelo que eu entendi, em comparação, né, algo ali que, se você comparar, se parece com aquelas coisas que estão sendo comparadas. Uhum. De onde que vem, mas qual que é o padrão que ele usa para estabelecer? Então, Tem algo em relação a Deus, algo do tipo? tem algo em relação a Deus, sim. Ele diz isso explicitamente no livro As Leis, né, que já tinha aquele filósofo Protágoras, né, que tinha dito que o homem é a medida de todas as coisas, e ele, nas leis, ele diz explicitamente, não, é Deus que é a medida de todas as coisas. Mas, de forma geral, os padrões de medida são muitos e são o que se chamam as formas, né? São o que as coisas são, tal qual o pensamento consegue discernir. E a gente vai falar agora sobre como chegar lá, né? Então, a gente vai ler agora essa passagem do livro 6, em que ele vai introduzir a chamada analogia da linha, né? Ou a linha dividida, que é uma tentativa dele de apresentar os vários níveis de conhecimento. Então, por isso que eu quis ler isso, para refrescar o que eu disse ontem sobre os níveis de realidade. Então, aqui também são níveis de conhecimento aqui. E também porque isso vai ser importante para a releitura do argumento de Sócrates de Ótima. Como aqui nós temos um diálogo, seria bom ter duas pessoas para ler juntas. Iago e Natália, vocês podem fazer isso? Tá, então... então, a partir de E. Glaucon, fazendo-se de engraçado, disse... Então, leem primeiro essa sessão que está marcada com Romano 20, e daí a gente pausa e eu explico um pouco. E Glaucon, fazendo-se de engraçado, diz: Por Apolo, que exagero do outro mundo. Tu és o culpado. Obrigaste-me a dizer as minhas opiniões sobre ele. De maneira nenhuma deixes de expô-las. Se não quiseres dizer algo, retoma a comparação relativa ao sol, caso algo esteja faltando. Mas, de fato, muito ficou faltando. Pois bem, disse, não omitas nada, por pequeno que seja. Creio que omiti, disse ele, e muito. Apesar disso, tudo o que puder dizer de pronto, estou disposto a dizer. Não deixes de fazer isso. Pois bem, disse eu. Pensa que, como dizíamos, eles são dois e reinam. Um sobre o gênero e mundo inteligíveis e o outro, em compensação, sobre o mundo visível. Não falo que reina sobre o céu para que não penses que estou fazendo um sutil jogo de palavras. Mas tu estás entendendo bem esses dois gêneros, o visível e o inteligível? E muito bem, disse. Pois bem, toma uma linha dividida em duas seções desiguais e, de novo,
corta cada seção segundo a mesma proporção, a do gênero visível e a do inteligível. De acordo com a relação de nitidez ou ausência de nitidez que tenham entre si, no mundo visível terás uma das seções, as imagens. Chamo de imagens, em primeiro lugar, as sombras, depois as aparições refletidas nas águas e nas superfícies opacas, lisas e brilhantes e tudo mais que seja assim. Entendes? Mas sim, estou entendendo. Pois bem, supõe como outra seção a que se assemelha a essa, os seres vivos que nos rodeiam, todas as plantas e todo o gênero de artefatos. Suponho, disse. Será que aceitarias afirmar, disse ele, que o gênero visível está dividido em verdade e não verdade, e que como a opinável está para o cognoscível, assim também a imagem está para o modelo? Eu aceitaria, disse, e muito bem. De outro lado, examina também como deve ser dividida a seção correspondente ao inteligível. Como? A alma, na primeira seção, era forçada a pesquisar a partir de hipóteses, usando objetos lá imitados como imagens, caminhando na direção não do princípio, mas do fim. Na outra, porém, vai da hipótese ao princípio, que não admite hipóteses sem servir-se de imagens, como no outro caso, e encaminha sua pesquisa só por meio das próprias ideias. Essa resposta tua, disse, não a entendi muito bem. Ora, explico outra vez. Com a introdução que você lê, entenderás com mais facilidade. Creio que tu sabes que aqueles que se ocupam com a geometria, com cálculos e assuntos como esses, põem como hipóteses o par e o ímpar, as figuras, três espécies de ângulos e outras coisas afins, de acordo com o objeto de sua pesquisa. E, de um lado, como se as conhecessem, tomam-nas como hipóteses e acham que não têm de prestar contas nem a eles mesmos, nem aos outros sobre isso que, segundo eles, é coisa evidente para qualquer um. E, de outro lado, começando a partir dessas hipóteses, já ao expor o restante, de maneira consequente, acabam por chegar à demonstração daquilo que os levou a essa pesquisa. Isso eu sei muito bem, disse ele. Então, sabes também que ainda se servem de figuras visíveis, que discutem sobre elas, ainda que não estejam pensando nelas, mas naquelas com as quais elas têm semelhança. Discutem a propósito do próprio quadrado e da própria diagonal, não, porém, a propósito da diagonal que desenham, e o mesmo fazem a respeito de outras figuras. Das figuras que, modeladas e desenhadas por eles, produzem sombra e imagens na água, usam como se fossem também imagens, buscando ver neles próprios esses objetos que não poderiam ser vistos senão pelo pensamento. É verdade o que disse. Obrigado. Então vamos parar aí, vamos desenhar essa linha. Ah, então, são três clássicos de Platão, da linha dividida, e vocês veem que eu estava puxando desse texto ontem ao explicar a noção de realidade. Então, temos aqui um livro, né? E ele diz para dividi-la desigualmente. E daí você divide cada seção de novo segundo a mesma proporção. Então você acaba com quatro. Você acaba com quatro seções. Ele diz que essa seção, uma seção grande vai ser o perceptível, né? E tanto com o inteligível como o sensível. E acima são as coisas inteligíveis, né? As coisas, então, compreensíveis ou conhecidas. Tá tudo bem? Não, só que eu tô vendo o texto aqui. Bom. O perceptível, ele divide, né, entre, por um lado, as imagens, né, e aqui ele está falando de reflexos, sombras, né, essas coisas, e daí os objetos da percepção.
E, como eu disse, a relação que tem entre esses dois é que enquanto esses não existem sem que estes sejam presentes, mas estes são independentes. Existem uma existência própria, essas coisas podem ser destruídas sem que esses aqui sejam, no mínimo, afetados. E daí ele diz, porém, que essa relação aqui, né, é a mesma relação que temos aqui, né, entre os inteligíveis e os perceptíveis. Essa ideia. E para isso, ele está dando o exemplo, primeiro, os objetos que temos aqui, que são, vamos dizer, os objetos matemáticos. Deixa eu... Os objetos matemáticos. Se vocês prestarem bem, ele não está, na verdade, falando de outro grupo de objetos. Está falando mais que, quando raciocinamos de forma matemática, nós estamos ainda usando coisas perceptíveis. Porém, estamos usando elas como imagens de outras coisas que não percebemos com os sentidos, mas que conhecemos pelo pensamento. Né? E que a gente conhece eles fazendo. E esse uso das coisas perceptíveis, ele associa ao fato de que ele está usando hipóteses. Então, se vale de hipóteses. E nisso usamos os objetos perceptíveis como imagens, né? O triângulo em si, a linha. Porém, ele já anunciou que tem ainda outro nível aqui no reino inteligível, em que nós partimos das hipóteses para o princípio. Ele vai ainda explicar melhor o que ele quer dizer com isso. Mas, até agora, as coisas estão... Está dando para seguir? Tem mais alguma pergunta aqui? Sim? Não. Ah, tá. Então, vamos continuar. Iago e Natália, podem ler a segunda parte? Pode lá? Sim. Pois bem, o gênero que eu dizia ser inteligível. Ao buscá-lo, a alma é obrigada a servir-se de hipóteses, não se encaminha para o princípio, uma vez que não pode levar-se além de hipóteses, mas servindo-se das próprias imagens imitadas pelos objetos da seção inferior, que, em comparação com as outras, são tidas e apreciadas como mais nítidas. Entendo, disse ele, que falas do que se faz na geometria e nas artes que lhe são afins. Pois bem, fica sabendo agora que eu digo que a sucessão das coisas inteligíveis é aquela em que a própria razão que as apreende com força em que é a própria razão que as apreende com a força da dialética, considerando as hipóteses não como princípios, mas realmente como hipóteses, como degraus e pontos de apoio para chegar ao princípio de tudo, aquele que não admite hipóteses. No movimento inverso, por sua vez, preso a tudo que depende desse princípio, vai descendo na direção do fim e, sem servir-se de nada que seja sensível, mas apenas das próprias ideias, por meio delas e por causa delas, acaba por chegar às ideias. Entendo, disse, mas não como gostaria, porque me parece que estás falando de uma tarefa muito pesada. Queres determinar que o conhecimento do ser e do inteligível, por meio da ciência da dialética, é mais claro que o que se tem por meio das chamadas ciências, cujos princípios são as hipóteses, e que os que tentam contemplá-los são forçados a contemplá-los com o pensamento e não com as sensações. De outro lado, por examiná-los sem voltar ao princípio, mas a partir de hipóteses, eles não te parecem ter inteligência a respeito deles, ainda que sejam inteligíveis por meio de um princípio. Parece-me que chamas pensamento à disposição dos que estudam geometria e ciências afins e têm conhecimento discursivo, mas não inteligência, já que a ciência é algo intermediário entre a opinião e a inteligência.
Entendeste de modo mais que suficiente, disse eu. Agora, as 4 seções aplicam os 4 estados da alma. Inteligência à seção mais elevada, pensamento à segunda, atribui a terceira o nome de crença e a última o de verossimilhança, e coloca-as numa ordem em que teu critério seja que quanto mais os objetos participarem da verdade, tanto mais clareza terão. Estou entendendo. Concordo contigo, disse. E coloco-as na ordem que está sugerindo. Ok. Muito obrigado. Então, só para. Ah, era o seu? Ah, sim. Então, só para continuar. Então, aqui em cima, vamos ter o que ele chama de dialética. Então, se na geometria, na aritmética, nos artes matemáticas, de acordo com Platão, você toma uma coisa com uma coisa perceptível, e você estipula assim certos o que você vai prestar atenção nela. Você tem essas hipóteses sobre que existem linhas e pontos e que elas seguem tais coisas. Você simplesmente estipula isso e daí você faz raciocínio sobre eles. Né? Daí, então, você nunca questiona suas hipóteses. Né? Você tem o que ele chama ciência, e um exercício que ele chama pensamento, porque você está conseguindo conhecimentos, são conhecimentos que você consegue dar razão para eles. Né? Você tem um argumento partindo das hipóteses. Mas as hipóteses, elas mesmas, nunca são elas mesmas fundamentadas, né? Segundo ele, nessa imagem. Ele tem ideia de outro tipo de uso, em que você questiona você vai questionando as próprias hipóteses, né? Você começa com uma hipótese, mas daí você pergunta o que poderia fundamentar isso. Você busca algo mais fundamental e algo mais fundamental, até encontrar o que ele chama um princípio não hipotético. Né? Então, você vai de hipótese em hipótese até encontrar um princípio não hipotético. Como isso pode acontecer é meio mistério, ele não explica. Porque, presumivelmente, se mostra que uma hipótese deriva de outra, mostrando que essa aqui pode provar essa, mas não contar. E daí você mostra, eu descobri algo mais fundamental, porque eu posso provar o outro. Mas isso aqui foi simplesmente algo que você estipulou, né? A nova hipótese que você descobriu. Só algo que você colocou. Né? Vamos tomar como ponto de partida. Como que você acabaria no ponto de partida que você não colocou? Né? Que de alguma maneira, um ponto de partida no pensamento, porém, é algo que não é produzido pela nossa atividade básica. Isso é uma coisa estranha, mas o que ele quer, essa dialética, ela não só sobe até o princípio não hipotético, mas que ela daí depois desce do princípio não hipotético, e daí nós temos verdadeiro conhecimento e inteligência sobre essas coisas. Tem mais a dizer a esse respeito, mas deixa eu só, para completar, pôr aqui os nomes que ele deu, né? Então, ele deu aqui para conhecimentos inteligíveis que não se vale de uma base perceptível como imagem, e você está só raciocinando, ele chamou isso de inteligência. Ele chamou essa parte de pensamento discursivo de só pensamento, né? Ou também ciência. Conhecimento de objetos de percepção que ele chama de crença e aqui ele chama de verossimilhança. Então, isso seria 4 maneiras da alma de conhecer. Eu tenho bastante mais a dizer isso, mas eu acho que por enquanto está bem. A não ser que tenha alguma pergunta, alguma confusão que vocês gostariam de esclarecer agora. Se não, então vamos agora, de posse dessas distinções, falar sobre o argumento de Sócrates de Ótima. Roberto?
Pensamentos seriam objetos matemáticos e as hipóteses. Sim. E na inteligência, Então, inteligência parece que o próprio dela é conhecer o princípio não hipotético, conhecer as coisas a partir desse não princípio. E também o pensamento, quando ele pensa os objetos matemáticos, ele se vale de objetos perceptíveis como imagens, né? Enquanto que a inteligência conheceria as realidades inteligíveis por si mesma, sem precisar de imagens. formas, Sim, sim, as formas. abstração, de abstração pura. Então, no caso do pensamento, da matemática, a gente consegue entender que isso aqui é uma forma de abstração, né? Porque eles ainda estão usando, por exemplo, os triângulos que desenham, alguma coisa como uma base. Ou, caso mais claro, no caso de astronomia, né, que eles estão realmente usando as coisas que eles percebem, né, como uma base para seus raciocínios. No caso da inteligência, como ele não está usando os perceptivos como base, não é claro que seja uma abstração pura, né? Esse termo inteligência, nous, né, ou atividade nozes, ele designa originalmente para assim, em grego, é um sinônimo de sabedoria, né? E então, nous é aquilo que você explica como que uma pessoa virtuosa faz a coisa certa, né? Então, nous é esse conhecimento de saber a coisa certa e como realizar. No caso, então, e qual é a coisa certa para fazer em cada momento? É saber a norma, né? A norma que se aplica. Por isso que em Platão, esse nous é o que dá, aquilo, é a nossa capacidade de conhecer as formas, né? As normas principais. E ele parece, ele contrasta ela aqui com pensamento. Pensamento é dianoia, em grego. E dianoia, esse dia é como o dia de diálogo, né? O dia de diálogo tem a ver com o fato que você não só conversa sobre alguma coisa, você atravessa essa coisa com conversa, né? You talk it through em inglês, né? Você discute algo exaustivamente num diálogo. E a dianoia, então, você pensa algo de forma exaustiva. Você tem vários pensamentos a esse respeito e tem aí implícito uma certa multiplicidade. Enquanto o nous seria uma ideia de alguma coisa de uma epifania, um insight, né? Você vê a coisa de uma vez, né? Uma intuição sobre o que a coisa é. E se ele. E se a ideia aqui é que você conhece as formas por meio desse tipo de. Entendi. Então não é necessariamente uma abstração, né? Ou você não está partindo de uma base perceptível. Claro, o nome dialética mostra que ele achava que você exercia o nous conversando sobre as coisas, né? Então, o tipo de diálogo que encontramos nos diálogos platônicos. Porém, Sócrates também se descreve nos diálogos platônicos como uma parteira, né? Ele está ajudando as pessoas a dar a luz ao que eles já conhecem. E se for assim, então não é um caso de abstrair um conhecimento a partir da percepção, mas de alguma maneira a conversa e a refutação e a articulação de todos os lados de um problema cria as condições para que você tenha entendi agora, né? Mas não é necessariamente uma pura abstração. A intuição da forma seria ali nesse âmbito da inteligência. Sim. Arthur. Tem uma coisa que me ocorreu, que talvez eu esteja indo muito longe, mas no processo válido do pensamento da inteligência, poderia dizer que seria lógico? Um processo válido? De eu tirar as hipóteses e chegar nessa inteligência. Então, tem interpretações assim. Você pode ter interpretações de pensar que não, o princípio não é hipotético, se ele é o princípio de todas as coisas, deve ser as próprias leis
né, da inteligência. Então deve ser algo tipo como a lógica. Mas Platão não nos diz nada assim em tantas palavras, né? E filósofos posteriores foram cunhos. Porque esse projeto, vamos chegar na hipótese fundamental, na coisa que nem é uma hipótese, e a partir disso derivar todo o resto do conhecimento, isso aqui é tipo, isso é um projeto de pesquisa do que vem a ser chamado metafísica ocidental. Ah, e, e teve pessoas que fizeram isso. Assim, Aristóteles ele não faz isso explicitamente, mas Aristóteles deu pistas nessa direção, né? Aristóteles chama o primeiro princípio dele de pensamento que pensa a si mesmo, ou nos termos dessa tradução, inteligência que intelige a si mesma. E ele também disse que era ofício da metafísica conhecer os princípios da lógica. Então, uma defesa do princípio de não contradição em metafísica gama. Então e daí pessoas mais tardias daí pensaram, não, então é a lógica realmente que seria o ponto de partida. Mas não é assim, então isso é assim, o que você está apontando é um caminho que foi trilhado a partir desse projeto de pesquisa. Eu tenho uma pergunta. Então, os utilizam lógica modal na metafísica. É nesse caminho? Não, isso aí são. Lógica modal Eu teria que, assim, vamos dizer, não. É, não, porque, então, quando eu falo que isso aqui é o projeto de pesquisa da metafísica ocidental, eu quero dizer até o século XIX. A metafísica contemporânea, especialmente essa analítica, ela se entende como metafísica porque ela se pergunta sobre o que há. Mas essas ambições on what there is, né, para usar a expressão do Klein, mas esse projeto sistemático é abandonado pela maior parte dos filósofos analíticos, né? O David Lewis, né, que é o grande cara de, né, mundos possíveis e tal, ele, emprego de lógica modal nesse sentido, ele oferece a realismo de mundos possíveis não como, olha, isso aqui é um princípio, não, eu descobri o princípio de todo conhecimento, eu consigo agora, a partir disso, mostrar que existem mundos possíveis e fundamentar o conhecimento. Não, ele diz, olha, tem um bando de problemas na filosofia, em filosofia da linguagem, filosofia do conhecimento, um bando de coisas outras, que se você admite o realismo modal, daí todos os problemas são solucionados. Não é esse projeto de pesquisa aqui. Sócrates de Ótima. Vamos? Então, como eu apresentei da última vez, esse trecho tem oito sessões, né? Sócrates barra de Ótima mostram o seguinte. Primeiro que Eros é um termo relativo, daí que ele não possui o que ele deseja, né? Ele deseja por algo que falta. Com isso, como ele é o desejo pelo belo e o bom, ele não é belo nem bom. Assim, mas nem por isso ele deve ser algo feio e mal, ele deve ser algo intermediário. E ele nem por isso, e dizer que ele é um deus não é objeção, na verdade ele é um daimon, ele é um espírito que media entre mortais e deuses. O que é esse espírito? É um espírito que busca sabedoria, um filósofo, né? E qual é esse desejo mais especificamente? É o desejo de ter para si sempre o que é bom, né? E isso aqui daí é onde ele critica a ideia de Aristófanes, porque ele critica que o Eros, ele diz que o Eros não é o desejo nem pela metade nem pelo todo, né? E por fim, qual a atividade do Eros? É o parto na beleza. Agora, vou passar isso aqui um pouco em revista, e cada um desses passos. Primeiro, ele argumenta que Eros é um termo relativo, né? Então, isso é algo que ele está dando como se fosse um avanço em relação a Agatão, né? Porque Agatão diz, a gente tem que começar definindo o que é o Eros, e não falar do que ele nos dá, mas falar o que ele é.
E ele diz, não, mas antes de falar o que ele é, tem que saber que tipo de coisa ele é. Né? Depois, em termos aristotélicos, em que categoria ele cai. Né? Ele é uma relação. Né? Ele é algo como ser pai ou ser filho. Né? Alguém é pai porque ele é pai de alguém. Alguém é filho porque ele é filho de alguém. Então, alguém ama, alguém tem eros, porque é eros de alguma coisa. Né? Esse é o primeiro passo que ele dá. E daí ele dá um segundo passo, que é argumentar que o eros não possui o que deseja. Isso é uma indução, ele dá vários exemplos, né? Se você é forte, você não quer ser forte, você já é forte. Se você tem comida, você não quer comida, você tem a comida, né? E daí ele diz, bem, alguém pode querer ainda ser forte, porque ele quer continuar a ser forte no futuro, né? Nesse sentido, você pode querer algo que você tem, mas no futuro você não tem, né? Então, e é por isso também que ele diz também que é querer algo e querer algo sempre depois. Né? Agora, isso aqui é um passo que é, assim, é uma análise clássica do desejo. Desejo pelo que falta. Mas também tem, assim, objeções possíveis. Alguém se incomodou com esse passo? Alguém teve alguma ideia nesse passo? Viu alguma alternativa? É. Tem outra definição além dessa? Como querer. Querer constante, mas também envolve falta, né? Não, bem, Envolve uma carência, né? sim, essa é a visão dele. Você está dizendo que você não vê muita alternativa. No momento. Mas Tipo um sentimento de completude. Sim. Mas Você ainda é não- carência. Não precisa. Pelo menos, teoricamente, pode. Se você quer se completar, tá faltando alguma coisa. Então, você pode não ter esse sentimento de que falta. Mas Teoricamente, você tá tô com falando, desejo? hipoteticamente. Você tá tendo desejo e não ter esse desejo? Não sei. Falando hipoteticamente, pode não ter desejo. Alguém pensa em algum exemplo aqui de um desejo que você não explica, porque está faltando alguma coisa para a pessoa. Alguém tem uma definição de desejo que não tem a ver com carência? Ou com falta? É? Eu pensei em desejo sexual, que é erótico. Em que medida que não é algo que tem? Não necessariamente algo que te falta. Uhum. Não, talvez seja de uma ordem de imaginária. Assim, termo, né? Não necessariamente o que te falta, mas o que te. Professor, não sei. Te provoca. Não, é exatamente o contrário. Não é para te completar. É um desejo que te atravessa, e que te faz gozar, num sentido sexual, no sentido de. Você curtir, você ter um preço, no sentido de fazer. Sem ser aqui. Passou. Você queria falar sobre algo? Ou... Não, mas eu queria perguntar, na verdade, existem outras. Não, Sim. eu sei, mas Então- você sabe qual é? Você tá na psicologia, você lembra? Então, Na Eu não lembro psicologia. quais são. A psicologia deve ter Não, mas várias, eu né? acho que é mais, pensa mais tipo na contemporânea, um Deleuze Guattari, uma coisa justamente. nesse É. sentido. Então, É que a minha tá muito contaminada. Contemporâneamente. Spinoza. Então, Spinoza é muito bom, contemporaneamente tem muito interesse numa ideia de desejo que não é falta, porque seria o. E, sim, Deleuze e Guattari são nomes importantes, Spinoza, né? Nietzsche também aparece nisso. E, assim, a linha dada pelo Gustavo é boa, assim, desejo erótico pode ser entendido nisso. Claro, tem um jeito de falar de desejo erótico, assim, nossa, eu preciso, e coisa, né? As pessoas falam disso como uma carência. Porém, a gente também fala nisso no sentido de uma exuberância de vida, né? Para dar um exemplo não de um desejo erótico, mas, por exemplo, amizade, né? Quando você fala que, eu
estava me sobrando uma camisa e daí eu decidi, eu vou dar isso para o meu amigo, né? Não é óbvio aí que você estava faltando dar isso para seu amigo, né? Você simplesmente tem uma disposição que você quer compartilhar isso. Você tem algum tipo de sobreabundância, né? O... E pode até ser que algum elemento disso é necessário também no quando a gente fala do desejo como falta, né? Porque se a coisa te faltasse por completo, se você não tivesse nenhuma conexão com essa coisa que você deseja, como que você sabe que você deseja ela? Você precisa, de alguma maneira, conhecer o que você busca, né? Para que você o busque. Isso é todo o problema das Confissões de Agostinho, né? Ele começa, como que eu posso buscar a Deus se eu não conheço Deus? Como que eu posso louvar a Deus se eu não conheço Deus? E, então, nesse sentido, podemos já entender que, mesmo aceitando a ideia de o que tem um elemento de falta, mesmo se você aceita isso, você também pode dizer, não, mas espera aí, tem outro elemento aqui também, porque de alguma maneira você deve ter o que te falta, né? Para você poder até reconhecer. Lembra do exemplo do símbolo, né, grego, do qual eu falei antes, neutral, né? Originalmente, um pedaço de cerâmica que você quebra, que vira depois um sinal de reconhecimento, quando você junta as duas peças, o pedaço de cerâmica. Então, também, você precisa, como se fosse, ter um símbolo daquilo que você vai ter. E lembra que Aristófanes chama o ser humano cortado de um símbolo, né, de quem ele busca. Daí, ele conclui que, né, daí ele não pode ser belo nem bom, né, e por isso deve ser alguma espécie de coisa intermediária. Agora, a descrição que ele faz da coisa intermediária é muito interessante à luz do que vimos no, ah, na linha. Então, isso fica por volta de 202 AB, né? E eu, que dizes de ótima, então? Eros é feio e mau? E ela, não blasfemes. Ou pensas que, se não é belo, é necessariamente feio? Certamente. E se não é sábio, é ignorante? Ou não percebeste que há algo entre a sabedoria e a ignorância? Não conheces opinar correto, mesmo sem poder dar razão? Continua ela, que nem é conhecer, pois o que é sem razão, como seria conhecimento? Nem ignorância, pois o que atinge o ser, como seria ignorância? Tal é, por certo, a opinião correta, o intermediário entre a sabedoria e a ignorância. Dizes a verdade, disse eu. Não forces, portanto, o que não é belo a ser feio, nem o que não é bom a ser mal. Assim também Eros, já que tu mesmo admites não ser nem bom nem belo, não vás supor, ademais, que deva ser feio e mal, mas sim algo intermediário entre os dois. Agora, de fato, ela propõe, então, a opinião correta como entre conhecimento e ignorância. Porque se é uma opinião, ela não chega a ser conhecimento, porque você não pode defender essa opinião, né? Essa afirmação que você faz, você não tem razões para ela. É apenas uma opinião, né? Uma afirmação bruta. Porém, você acertou, né? De fato. Então, você não foi ignorante completamente. Agora, então, a ideia é uma afirmação verdadeira que não é conhecimento. Isso, então, aqui na nossa na linha dividida, cairia aqui em crença, né? Porque, de fato, quando você, por exemplo, você vê, sei lá, a cadeira é preta, né? Uma afirmação, uma percepção que você tem, porém você faz isso sem saber por que a cadeira é preta. Você não tem também uma razão para isso. A percepção só te deu essa afirmação, você fez. Porém, tem outro lugar aqui onde nós também temos, em algum sentido, a ver com afirmações, ou pelo menos uma afirmação, pela qual nós não damos um argumento, né? Lá no topo, o princípio não hipotético.
Porque a ideia é que você vai subir de hipótese para hipótese até algo que você não dá um raciocínio. Algo que, presumivelmente, seria intuitivamente, imediatamente certo. Né? Então, lá no topo, você também tem o, um, o algo que seria nem conhecimento, nem ignorância. Né? Algo que é a base de todo conhecimento. Exposição alegórica? O quê? Exposição alegórica? Em que sentido? Não, é porque aqui no livro que eu peguei, ele fala da parte, só que ele define a passagem do método dialético para a exposição alegórica. Ah, eu teria que pensar mais sobre essa terminologia. Mas, ou talvez você me mostre depois. Isso. Hum, então, ela dizer não é belo nem bom, logo é o intermediário, podemos com a linha dizer não é belo, não é bom, é o fundamento do belo e bom. Né? Ela não é que isso, Eros, como ele deseja, vamos dizer. Então, ele não possui o que deseja, mas ele deseja o belo e o bom. Então, ele não tem essas coisas. Porém, a gente acabou de ver que ele tem de alguma maneira. Ele tem que ter o símbolo do bem nele. Né? E esse símbolo do bem, podemos pensar que é justamente, vamos dizer, alguma espécie de acesso imediato ao bem, pelo qual podemos julgar as coisas. É mais ou menos, de novo, voltando ao Agostinho, é a solução dele, né? Como que ele consegue reconhecer Deus se ele não sabe o que é Deus? Ele reconhece Deus porque nele o coração dele, a alma dele conseguiu repousar. Né? Então, ele não tem um conhecimento concreto, ele não tem uma teoria sobre o que seria Deus, ele não tem uma representação do que seria Deus, porém, ele tem essa busca constante. E no momento que ele chega em Deus, essa busca cessou. Né? Então, tinha algo nele que já, vamos dizer, conseguia reconhecer o que não é Deus. Né? E isso é o bastante para que ele busque algo sem saber o que é, né? Sem ter uma teoria sobre o que é. E pode ser que Eros seja uma coisa semelhante. Pode ser que Eros não seja algo que esteja aquém do belo e do bom, mas que seja justamente aquilo pelo qual a gente reconhece o belo e o bom. Né? O, um, outra maneira, assim, o Eros seria a presença desse princípio não hipotético em nós. Um, e, e dessa maneira, então, a gente poderia dizer não que ele é um daimon no sentido de algo inferior aos deuses, mas talvez justamente aquilo pelo qual a gente reconhece os deuses. E daí com isso a gente chega na coisa de que o Eros é o desejo de ter para si sempre o que é bom, né? Onde ele critica Aristófanes. Aqui tem duas coisas, né? Primeiro, Aristófanes tinha dito que Eros era um deus, embora isso é parte do discurso dele. Ele quer mostrar que o Eros traz para a gente o maior bem, que é recobrar a nossa unidade. E por isso ele deve ser o Deus mais cultuado. Né? E segundo, ele definiu o Eros como desejo ou pela metade ou pelo todo. Né? Em um certo sentido, pelo todo, porque o que queremos é voltar à nossa unidade original. Porém, como fazer isso? Encontrando a nossa metade, né? E nos unindo. Agora, com respeito ao primeiro ponto, o principal alvo dessa coisa que o Eros é um daimon e não um deus é Agatão. Né? É Agatão que dito que ele é jovem e belo e justo e tudo isso. Né? Nem tanto Aristófanes, porque para Aristófanes o ponto do Eros é justamente nos reconduzir àquele estado no qual teríamos ameaçado os deuses. Né? Teríamos sido uma ameaça aos deuses, nos fazer divinos. E é justamente isso que o Eros faz na escada da beleza, né? De Sócrates de Diotima. Depois vamos ver no Fedro que para
Cara, para Platão, todo Deus tem daimones, todo Deus tem espíritos que ligam os seres humanos a eles. Então, as duas coisas não se opõem, né? Você pode dizer que Eros é um Deus e também há daimones eróticos. E no segundo, sobre quando ele define que o Eros é o desejo de ter para si sempre o que é bom, parece que a questão é o que é esse ter sempre, né? O um, Platão, o Sócrates, ele apresenta várias formas de se ter sempre. Então a gente fala de imortalidade pelas gerações, ele fala de imortalidade pela fama, e até ele chegar de imortalidade de ter uma alma perfeita, né? De ter virtude perfeita. Quando você contempla o belo em si, você dá à luz a essa alma. Agora, e por que que isso não seria? Por que que isso é eterno? É porque isso é algo simples, é algo que não tem partes que podem se desfazer, que podem se desprender, não é algo que pode ser decomposto, e assim não é algo que deixa de ser. Ora, ou seja, o que é verdadeiramente eterno é o que é inteiro. Ou seja, também no discurso de Diotima tem um desejo pela integridade, né? Porque a integridade é justamente como se é eterno, como se é para sempre. Também o exemplo particular, quando discute um, o, o relato de Aristófanes, que as pessoas de vez em quando perdem o pé ou a mão porque não lhes faz bem, né? Exemplo de o pé gangrenado precisa amputar. Então, mas o pé gangrenado é justamente você consegue viver sem seu pé. Esse argumento não funciona com órgãos essenciais, né? Você não pode dizer, meu coração está mal, então vamos tirar o coração. Não. E um, e o Aristófanes poderia replicar, não, então, uh, a nossa metade realmente é algo essencial para que a gente se torne eterno, né? É outra pessoa. Claro, não, você pode viver sem amor, né? E você também pode morrer sem amor. Mas para a teoria de Aristófanes, que o ser humano que se divinizou, o ser humano que ficou imortal, ele precisou amar. Então, isso seria a réplica possível, tendo em mente a analogia da linha. Com isso, já estamos em 8 horas, então vamos falar um pouco sobre os mitos. Tá? Eu vou só mencionar alguns desses textos e outros vamos ler ainda. Então, depois do texto da República, no livro de PDFs, vocês têm um trecho da Teogonia, né? Que é um poema épico de Hesíodo, em que ele fala da origem dos deuses, né? Teogonia é assim, a geração dos deuses, literalmente. E ele começa com um hino às musas, nos quais ele conta como elas ensinaram a ele o canto, né? Elas, assim, clássico, esse é um poema arcaico, mas assim, algo fixo que você começa seu poema, você começa falando de onde você tem conhecimento das coisas que você fala. Então, por isso o poeta, tanto Hesíodo quanto Homero, começa falando das musas que lhe inspiraram. E então ele diz: elas, as musas, um dia a Hesíodo ensinaram um belo canto, quando pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas, musas olimpíades, virgens de Zeus porta-égide, pastores agrestes, vis infames e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Assim falaram as virgens do grande Zeus verídicas. Por cetro me deram-me um ramo, a um loureiro viçoso colhendo o admirável, e inspiraram-me um canto divino, para que eu glorie o futuro e o passado. Impeliram-me a inear o ser dos venturosos sempre vivos, e a elas, primeiro e último, por sempre cantar. Então, aqui
Isso eu trouxe porque é para mostrar a continuidade entre os poetas e Platão, que estamos eles criticando. Porque aqui o próprio Hesíodo está falando que as musas são capazes de transmitir mentiras, mas também verdades, e até mesmo a verdade sobre os deuses. No Drive, vocês encontram um texto, um artigo de Torrano, sobre mito e verdade em Hesíodo e Platão, em que ele expande a sua interpretação desses versos. Ele mostra uma analogia entre esses versos, os seus elementos, e justamente a linha dividida de Platão, né? Então, isso sobre esse texto que eu recomendo que vocês vejam e que nós vamos voltar ainda a Hesíodo em outra aula. Depois disso, temos o texto do Fedro, que eu mencionei da última vez, em que ele diz que para falar da alma vai ser necessário a ele recorrer a uma imagem, né? Sobre sua natureza, teremos de dizer o seguinte: o que realmente ela seja é assunto de todo ponto divino, que exigiria largas explanações, mas irá bem uma imagem em nosso linguajar humano e recursos limitados. Deste modo que devemos expressar-nos, né? E daí ele dá aquela imagem da alma como um cocheiro, com dois cavalos. E é isso que nos interessa ao falar dos mitos de Platão. Nós queremos ver como os mitos estão em Platão e como ele os usa para justamente entender melhor como o mito de Aristófanes pode ser doutrina platônica, pode ser algo que Platão esteja propondo a sério. Agora, o Platão, só para falar de forma mais geral, ele usa mitos em vários diálogos, né? Frequentemente no final do diálogo. Então, no final do Fédon, no final do Gorgias, no final da República, temos vários mitos que vêm para ilustrar, são narrativas longas, não esse vai e volta que Sócrates normalmente tem, e que, em geral, são atribuídas à tradição e que não falam de coisas que você poderia perceber, né? Você precisava que alguém te contasse, né? Você não poderia estar lá, né? Fala dos deuses, fala do pós-vida, né? E tem várias. Então, ele é um recurso que ele lança frequentemente, e frequentemente se entende isso como uma necessidade psicológica, de que eu te dei vários argumentos, mas agora eu vou te dar um mito para tornar isso psicologicamente mais convincente, né? Para que isso te afete mais, né? Porém, tem vezes em que ele dá um argumento de por que ele precisa usar o mito. Isso acontece no Timeu, né? O Timeu é o diálogo sobre a criação do mundo, que é praticamente um monólogo. Só o personagem Timeu fala pela maior parte do diálogo. E esse é o texto seguinte que temos no PDF. E então começa a parte que nos interessa aqui quando ele no C, quando Timeu começa. É bem certo, ó Sócrates, que todos, quando partilhem o mínimo de bom senso, sempre que iniciam algum empreendimento, pequeno ou grande, invocam sempre, de algum modo, um Deus. Mas, e nisso, ele vai, Timeu vai expor primeiro as bases para seu mito da origem do mundo, né? Vamos ler isso. Mila? Esse é o seu nome? Uhum. Sim. Mila, você pode ler a partir de, na minha opinião, temos que primeiro distinguir o seguinte. Eu te falo para quando parar. Na minha opinião, temos primeiro que distinguir o seguinte: o que é aquilo que é sempre e não devém, e o que é aquilo que devém sem nunca ser. Um pode ser aprendido pelo pensamento com auxílio da razão, pois é imutável. Ao invés, o segundo é objeto da opinião acompanhada da irracionalidade científica, porque deve e se corrompe, não pode ser nunca. Ora, tudo aquilo que devem é inevitável que devenha por alguma causa, pois é impossível que alguma coisa devenha sem o contributo de uma causa.
Deste modo, o demiurgo põe os olhos no que é imutável e que utiliza como arquétipo quando dá a forma e as propriedades ao que cria. É inevitável que tudo aquilo que perfaz deste modo seja belo. Se, pelo contrário, pusesse os olhos no que devem e tomasse como arquétipo algo deveniente, a sua obra não seria bela. Ok, até aí primeiro, só para eu apontar. Então, estamos aqui francamente em territórios de linha dividida. Né? Ele dividiu a realidade em dois campos, né? Aquilo que é sempre e não devém, né? Não sofre mudança, não vem a ser, não deixa de ser. Isso seriam as coisas inteligíveis, né? Que a gente conhece como aqui. O pensamento com auxílio da razão, e atenção, esse pensamento aqui é o que é inteligência no outro. E o que foi? Não. E, e aqui embaixo, então, tem o perceptível, que sempre devém, e que é objeto da opinião, acompanhada da irracionalidade dos sentidos. Mas aí ele dá algumas ideias, coisas mais. Tudo que devém precisa de alguma causa, e também que essa causa, ele pressupõe que seja algo tipo um demiurgo. Demiurgo quer dizer artesão. E então, ele diz, bem, um artesão, para fazer o que ele faz, ele toma um modelo. Né? Então, se você vai fazer uma cadeira, ele tem uma espécie de modelo de cadeira, de como ele vai fazer aquela cadeira. E então, ele precisa de um arquétipo, o seu arquétipo, que ele está mencionando aqui. Ele diz, olha, se o arquétipo que ele toma é o imutável, daí ele vai produzir algo que seja belo. Se ele pega algo que devém, vai ser algo que seja bem. Várias coisas questionáveis sobre as premissas, mas são as premissas dele. A partir dessas premissas, ele vai argumentar que que para falar do mundo é necessário falar dele por meio de um mito. Seu nome de novo? Tiago, você pode continuar? Quanto ao conjunto, né? Na minha opinião, né? Não. Desculpa. Quanto ao conjunto, sim. Você podia perguntar o que exatamente é o demiurgo aqui? Então, artesão da realidade? Então, ele aqui, quando ele introduziu como forma geral, né? Tudo que precisa de uma causa, ele presume que essa causa seja uma espécie de artesão. Ele vai introduzir logo mais justamente essa ideia do demiurgo do mundo, né? Que seria como um artesão, uma causa artesã que cria o mundo todo. Né? Mas ele vai, usando essas premissas, ele vai argumentar que precisa haver essa instância. Mais especificamente, olhando o diálogo como um todo, eu prefiro pensar esse demiurgo como um engenheiro, tá? Porque ele é responsável por perguntas do tipo de engenharia, por exemplo, ele vai criar o cérebro, a cabeça humana, ele precisa fazer ela duro bastante para proteger o cérebro, mas ela tem que ser um pouco fofa, porque isso permite pensamento melhor. Né? Então, ele faz esse tipo de cálculo de otimização, né? Que é o que a gente faria em engenharia. E ele não cria apenas algo como uma cadeira ou algo morto. Né? O mundo que ele cria é uma coisa com vários componentes vivos e ativos e dinâmicos. Né? Algo que nós assim, falamos disso na engenharia de coisas vivas, engenharia estrutural. Então, por isso que assim, entender esse Deus, né, é claramente uma espécie de causa divina, é mais como o engenheiro do cosmos. Obrigada. Falou, Tiago. Quanto ao conjunto do céu ou mundo, ou ainda, se preferirmos chamar-lhe outro nome mais adequado, chamemos-lhes esse, temos que apurar primeiro, no que lhe diz respeito, aquilo que subjaz a todas as questões e deve ser apurado logo no princípio. Se sempre foi, sem ter tido origem no devir, ou se deveio, originado a partir de algum princípio. Deveio, pois é visível, intangível e tem corpo, assumindo todas as propriedades do que é sensível. E o que é sensível, que pode ser compreendido por uma opinião fundamentada na percepção dos sentidos, devém e é deveniente, como já foi dito.
Dissemos também que o que devém é inevitável que devenha por alguma coisa. Porém, descobrir o Criador e Pai do mundo é uma tarefa difícil e, a descobri-lo, é impossível falar sobre ele a toda a gente. Mas ainda quanto ao mundo, temos que apurar o seguinte: aquele que o fabricou produziu a partir de qual dos dois arquétipos? Daquele que é imutável, inalterável ou do que devém? Ora, se o mundo é belo e o demiurgo é bom, é evidente que pôs os olhos que é eterno. Se fosse ao contrário, o que nem é correto supor, teria posto os olhos no que devém. Portanto, é evidente para todos que pôs os olhos no que é eterno, pois o mundo é a mais bela das coisas devenientes e o demiurgo é a mais perfeita das causas. Deste modo, o que deveio foi fabricado pelo demiurgo, que pôs os olhos no que é imutável e apreensível pela razão e pelo pensamento. Ok, até aí. Então, com aquelas premissas, ele argumenta, olha, nós conseguimos ver, né, e tocar o mundo, logo ele pertence às coisas perceptíveis, às coisas que mudam. Ele precisa, portanto, ter alguma causa, né? Teve um começo, teve algo que o explica. Essa causa, como ele postulou a premissa dele, que é alguma espécie de artesão, que então olhou para algum arquétipo. Ele pressupõe que essa causa seja de alguma forma divina, e por isso que ele diz que nem é correto supor, né, assim, nem é legítimo supor que ele não seja bom. Né? E olhando, ele daí introduz a premissa: o mundo é belo, né? É a mais bela de todas as coisas. E por isso ele deve ter olhado para um arquétipo, construído ela como um arquétipo a partir do que é imutável. E daí aqui vem a parte. Agora eu vou ler. Assim sendo, de acordo com esses pressupostos, é absolutamente inevitável que este mundo seja imagem de algo. Mas em tudo, o mais importante é começar pelo princípio, de acordo com a natureza. Deste modo, no que diz respeito à imagem e ao seu arquétipo, temos que distinguir o seguinte: os discursos explicam aquilo que é seu congênero. Por isso, os discursos claros, estáveis e invariáveis explicam, com a colaboração do intelecto, o que é estável e fixo. E tanto quanto convém aos discursos serem refutáveis e insuperáveis, em nada devem afrouxar esta relação. Em relação aos que se reportam ao que é copiado do arquétipo, por se tratar de uma cópia, estabelecem com essa cópia uma relação de verossimilhança e analogia. Conforme o ser está para o devir, assim a verdade está para a crença. Né? Portanto, ó Sócrates, se no que diz respeito a variadíssimas questões sobre os deuses e sobre a geração do universo não fomos capazes de propor explicações perfeitas, totalmente concordantes consigo mesmos, não te admires. Mas se providenciarmos discursos verossímeis que não sejam inferiores a nenhum outro, é forçoso que fiquemos satisfeitos. Tendo em mente que eu, que discurso, e vós, os juízes, somos de natureza humana, de tal forma que, em relação a estes assuntos, é apropriado aceitar uma narrativa verossímil. E narrativa aqui, a palavra é mito, e não procurar nada além disso. Ou seja, o argumento aqui é o seguinte: como esse mundo ele é uma imagem das coisas inteligíveis, então a gente não pode conhecê-lo da mesma maneira como a gente conhece as coisas inteligíveis. As coisas inteligíveis a gente conhece por meio de argumentos, de matemática, de dialética. Não é esse caso para o mundo. Para esse mundo é possível algo melhor, que é justamente algo melhor que simplesmente opinião ou percepção. Podemos dar um relato, uma explicação sobre ele. Mas vai ser apenas uma imagem verossímil, né? Uma narração, uma narrativa sobre esse mundo. É por isso que esse diálogo, o Timeu, é uma grande narrativa de o que esse demiurgo fez, uma coisa depois da outra. Né? E quem viria depois a rejeitar essa noção de o que é possível em termos de física seria Aristóteles. Aristóteles quem dizia: não, a gente pode dar definições das coisas físicas, definições dos elementos, definições dos seres vivos, e assim ter ciência mesmo sobre os seres vivos e sobre as coisas da natureza. Mas, enfim, aqui ele está dizendo que é preciso ter, pela natureza das coisas mutáveis, a gente precisa conhecê-las por meio de imagens. Né? E, então, isso aqui essas imagens devem ser construídas a partir de
com relação a algum arquétipo que a gente consegue entender inteligivelmente, né? Para explicar esse mundo, a gente mostra como ele é a melhor imagem possível do que a razão pede, né? É isso, basicamente, o que ele faz durante todo o time. E daí isso, então, é um argumento que Platão tem para o emprego, vamos dizer, positivo de mitos, né? De que isso é o jeito apropriado para falar das coisas que não são eternas. Tem furos, tem problemas aí, a gente pode voltar, né? Mas eu quero apresentar alguns outros textos para vocês. A não ser que tenha alguma coisa que seja assim, eu não consigo entender isso, que vai te impedir de seguir com a aula. Não, tá. Vamos lá, então. O próximo texto importante nesse PDF sobre os mitos vem da República, livro 2, né? Em que está discutindo a educação das crianças na cidade ideal. E ele diz que eles começam com a música, né, que é um termo geral para cultura, né, em inglês. E daí ele diz umas coisas curiosas. Eu leio. Não começaremos a ensinar música antes da ginástica? Como não? Pões os discursos, falei, como parte da música? Ponho. E são duas as espécies de discurso, a dos verdadeiros e a dos falsos. Sim. Uma observação que eu queria fazer para vocês é que a gente já leu alguns textos assim, vamos ler outros. Muita gente se irrita com esse estilo de Platão, de que parece que tem uma pessoa que está simplesmente lá para dizer sim e como não, e parece que sim, supõe. Isso serve vários propósitos, mas um deles, que é importante para quando está estudando, é que ele quebra o raciocínio. E que ele indica que a cada ponto do raciocínio, você pode parar e dizer, não, peraí. Enquanto que é um contraste com o jeito como os sofistas, né, que são os antagonistas de Sócrates nos diálogos de Platão, que são famosos por fazer discursos longos, né? E daí você acaba com todo um massa de conteúdo e você não te foi dado isso, a possibilidade de você parar e dizer não a cada momento, né? Você daí fica assim, você se perde e tal. Então, essa é parte da ideia de por que ter as coisas do sim, como não, suponho e tal. Então ele continua, tem dois espécies de discursos, dos verdadeiros e dos falsos. Devemos educá-los com ambos, mas primeiro com os falsos? Não estou entendendo o que disse. Não entendes, disse eu, que primeiro contamos mitos às crianças? No seu todo, eles são mentirosos, mas neles há verdades também. Antes, para as crianças, servimos-nos dos mitos e depois dos ginásios. É isso. Isso é o que estava dizendo. O primeiro contato deve ser com a música, depois virá a ginástica. Está certo disso. Então sabes que em todo trabalho o mais importante é o começo, principalmente quando se trata de jovens, de crianças de tenra idade. É principalmente nesse momento que na cidade eles são plasmados e cada um recebe o molde que se quer imprimir em cada um deles. Perfeitamente. Então, será que tão facilmente permitiremos que as crianças ouçam mitos, não importam quais sejam, forjados, não importa por quem seja, e acolhem suas almas opiniões que são, em geral, opostas a que quando adultos deverão ter? De maneira alguma. Permitiremos isso, né? Então, ele estabelece que é preciso ter um certo critério para os mitos, né? Agora, eu vou pular um pouco, e daí ele diz que não deve se ensinar Hesíodo e Homero, né? Ele diz, mas você entendeu o que eu estou perguntando? O que censura neles? O que se deve censurar, disse eu, em primeiro lugar, e acima de tudo, é que a mentira que eles contam não é bela, né? Então, é bom ter mentira, mas aqui é uma mentira feia. Quando uma mentira não é bela? Quando alguém o que diz faz uma conjectura errada sobre como são os deuses e os heróis. Como um pintor cujas pinturas não têm semelhança alguma com os objetos que pretendia reproduzir em sua obra. Está certo, diz, fazer tais censura, mas como as faremos e quais são elas? Em primeiro lugar, disse eu, a maior mentira sobre os maiores seres. Uma mentira não é bela, é um mito que diz que Urano praticou o crime que Hesíodo atribui a ele, e também narra como Cronos se vingou dele. Urano impedia que seus filhos nascessem e Cronos o castrou.
O que Cronos fez e o que sofreu pelas mãos do filho de Zeus, ainda que fosse verdade, não deveria, creio, ser dito tão levianamente a quem não tem uso da razão e aos jovens. Ao contrário, mais valeria a pena manter esse assunto em silêncio. Se houvesse necessidade de contá-lo, deveria ouvi-lo sob segredo, o menor número de pessoas, depois de sacrificar não um leitão, mas uma vítima grande e difícil de encontrar, a fim de que pouquíssimos tivessem ocasião de ouvi-lo. De fato, disse ele, essas narrativas nos desgostam. Agora, ele continua. Imagina ele vendo hoje, né? Sociedade hoje, né? As mentiras que a gente conta, que contava. Ele continua, e na continuação do diálogo, ele cunha a palavra teologia para o discurso sobre os deuses. Ele enumera três cânones, né, três regras que os poetas devem ter ao praticar teologia. Eles devem dizer que os deuses só são bons e não são causas de males. Eles devem dizer que eles são imutáveis e que eles não mentem. Né? E ele dá exemplos em Hesíodo Homero que tudo isso é violado. E como vimos, tem algo disso no mito de Aristófanes também. Né? Esses deuses parecem eles parecem ter algum tipo de ciúme, eles não querem que os seres humanos cheguem perto deles, eles também são ignorantes, né? Os deuses têm que corrigir o plano que ele tinha, eles parecem ser causa de um mal, no sentido de eles são causa da falta erótica, né? da carência. Porém, nisso é importante ter em mente o contexto em que ele dá essas regras. Né? Primeiro, é para a educação de crianças. Né? Então, para pessoas que, em princípio, não vão poder ouvir uma coisa e entender outra. Né? Vão ouvir uma coisa e entender o que é dito. Né? Se trata de jovens e de crianças de tenra idade. Né? No momento em que eles são plasmados. Então, realmente, é o início da educação deles. É que essas regras devem valer. E ele abre essa sessão, né? Se for para falar de os deuses se comportando mal, é para fazer isso num grupo restrito de pessoas. Né? E de pessoas, né, cultas, capazes de fazer uma interpretação. Que é justamente a situação do simpósio. Né? Isso aqui é a nata da elite ateniense, reunidas, e eles estão lá, não são crianças, de modo algum. Vocês encontram no texto do Torrano mais considerações a esse respeito. Quando ele traça essa comparação entre Hesíodo e a linha dividida, ele também vai trazer isso, que a crítica de Platão é justamente para os mitos falados, vamos dizer, para pessoas que estão em nível mais baixo, pessoas que estão lidando apenas com imagens e reflexos. O Platão tem uma ideia, né, de pureza das crianças, né? Parece que tem, né? Tem. Uma ideia de como que pureza das crianças mesmo a gente só vê lá no Rousseau, né? Quando ele faz ali. Sim. Mas para no Platão já tem, né? Sim, não. Tem outras coisas. Eles também estão falando da cidade ideal, né? Ele está pensando em fundar uma cidade do nada. Mas o Platão também tem passagens em que ele, assim, Platão acha que conhecimento é aprendizado. Desculpa. Aprendizado é rememoração. A gente, em princípio, já conhece tudo. As crianças também. Né? E no Timeu ele tem um relato sobre como as crianças elas chegam com almas racionais assim perfeitas, mas na encarnação as estruturas da alma racional são deformadas e por isso que elas não a gente tem opiniões bestas e cometemos erros, essas coisas. E isso então embora nessa coisa ele acha que realmente o Estado consegue plasmar as crianças, mas ele não acha que elas chegam a uma tábula rasa. Com isso, nós chegamos ao final da aula, pela questão do tempo, mas haveria ainda o último texto desse PDF, que é o do Fedro, né? Que é a discussão da loucura divina no Fedro. E vamos começar, então, a próxima aula sobre isso. Leem isso. Amanhã eu vou pôr os textos para as próximas 3 aulas, né? No Drive. Semana que vem, né, professor? Sim, semana que vem. Semana que vem. Na segunda. E
e a gente vai começar com esse Fedro. E leia o texto do Fedro. O que é importante para o Fedro é que isso aqui é uma teoria da inspiração divina para os mitos, né, para os poetas. E, então, isso seria, vamos dizer, outro momento na obra de Platão em que ele, apesar das críticas que ele tem aos poetas, aqui ele dá uma certa chancela a eles, e de uma maneira bem interessante. É isso. Bom fim de semana. Vocês podem mandar perguntas para mim por e-mail. Eu também estou, né, pondo os vídeos naquela lista, naquela playlist do YouTube. Vocês também podem reagir com comentários lá, né? Maratonar, né, os vídeos do canal. Se vocês quiserem. É isso. Muito obrigado. Obrigada, professor. Não, eu vou mencionar, mas a gente não vai mencionar. Professor, é Guilherme aqui. O senhor pode me responder no chat? Mandei uma observação que o senhor fez a leitura de um trecho do paquete, só para eu fazer a anotação. Sim. É que o senhor pegou do livro. Isso. Obrigado, professor. Assim, ó, a leitura do... Só para pegar o número. Eu lembro que era 200 alguma coisa, só não consegui pegar o Sim. 200. Deixa eu pegar aqui. Era 200... A gente comentou aqui, foi 202 AD. 202 A até o D. Isso. Isso. Muito obrigado, professor. Até semana que vem.